Não, vou pensar aí. E estamos começando mais um Quintura, o segundo episódio. O primeiro foi com o Wagner, falando sobre o trabalho dele. E hoje vamos falar sobre o fanzine Cabum, que é esse aqui, que começou... Não, foi o único fanzine aqui de São Rafael no final dos anos 90. E meus convidados são dois que participaram do fanzine, né? Que é Ruziano e Wagner. Ah, e você que gosta aqui do canal e quiser apoiar esse projeto, ó, tem esse QR Code aqui, ó, apoie. Você que gosta aqui dos vídeos que eu faço e quer apoiar aqui o canal, ó, tem o QR Code aqui para apoio, hein? Não se acanhe não, pode ficar à vontade. E vamos começar falando com esses caras, né, que foram os que começaram há 23 anos essa bagaça, né não? Fala aí, Ruziano e Wagner. E aí, Vandé, que nostalgia, né? Voltar no tempo e... 23 anos, viu? E rever esses quadrinhos, rever essas histórias, viajar no tempo mesmo, porque, cara, era uma época, como a gente tava conversando um pouco fora do ar aqui, é uma época pré-Orkut, né? Muita gente até... hoje em dia, essa rapaziada mais jovem nem sabe o que era o Orkut, né? Essa rede social. E esse quadrinho, esse fanzine, ele era, digamos, o nosso ponto de encontro, né? Pré-redes sociais, a gente se encontrava para debater, para bolar as histórias. E histórias que muitas delas até hoje ainda são atuais, né? Que a gente brincava muito com situações da cidade e tal. A gente vai conversar muito ainda no podcast sobre isso. Mas é excelente, muito bom voltar no tempo e rever essas histórias. 23 anos depois, né, do que a gente fez, porque aqui foi... Eu até tinha notado, eu encontrei o papelzinho colocando aqui, aí foi em 16 de dezembro de 1999, saiu a primeira edição da revista Cabum. Os desenhistas participantes foram Ruziano, Vanderlin, Léo, Moisés e Wagner. Olha aí. Isso. E era um tempos assim tão precários que a gente produzia, a gente fazia os roteiros, fazia os desenhos, arte finalizava e ainda tinha que grampear as revistas no final, né? Não esqueça a parte mais difícil, que era conseguir o patrocínio, né? A verba, né? Essa era a parte mais difícil, né? Sair aí nos comércios locais, né? Atrás de patrocínio. Os primeiros patrocinadores, tem aqui a Thales Brum Confecções, que hoje em dia não tem mais aqui na cidade. Mais. Panificadora Santo Antônio ainda tem, né? Ainda tem. Academia de Musculação Força e Saúde de Nato, ó. Essa não tem mais. Cícero, pronto, foi esses quatro os primeiros patrocinadores da primeira edição da... Eu acho que na segunda a gente teve uma evolução, teve mais. Teve. Na segunda já foi a Thales Brum, a farmácia de Francinaldo, que o Francinaldo trabalhava, né? Adelson, Luiz do Ouro, aí a academia de arte que sempre nos apoiou, e Farmácia Barros e Lorena Magazine e MT Cavalcante, que era marceneiro aqui. Material de construção. Material de construção. Com relação aos patrocínios, né? Era sempre uma saga. Todo mês a gente era incerto. A gente saía, tinha alguns patrocinadores que desde a primeira edição já tipo se comprometeram a ajudar no projeto, mas a gente sempre buscava outros patrocinadores. E essa era uma saga que sempre rendia boas histórias, né? A gente saía pelo comércio local. Como o Wander mesmo disse, muitos desses comércios nem existem mais, outros ainda existem e cresceram no nosso município, mas era uma saga, porque apesar do orçamento ser bem baixo para a produção das revistas, mas eram tempos também mais difíceis, então a gente saía mensalmente, os mesmos, a gente que produzia a revista tinha que sair angariando esses recursos para poder tirar as xerox das revistas, né? Que aí era outra saga, ter que... porque a xerox não era nem tirada aqui, né? Era em A gente tinha do dinheiro arrecadado, tinha que dar para impressão,
as passagens da ida pro Açu, né? Que a gente tinha que ir pro Açu. E ainda alguns material, né? Que tipo lápis, o material de produção, né? Em si. Isso é verdade. E tinha também o que ainda engraçado, algumas coisas não mudou tanto, né? Porque a gente também fazia as críticas da cidade que tinha muito buraco, e eu vendo aqui que não mudou esse sentido. Como ele diz, é por isso que ainda está atual. Né? Tem umas coisas aqui que está bem atual. É claro que algumas coisas relacionadas à história hoje em dia a gente não poderia fazer, né? No politicamente correto seria isso? Isso. Interessante que a maioria das histórias elas têm um traço cômico, né? São histórias cômicas, mas que elas traziam também um cunho social, né? Muitas que falavam sobre a situação da cidade, como o Vander falou, e a gente voltando nas páginas da revista, a gente vê que muita coisa, até é triste constatar isso, muita coisa permaneceu. Coisas não tão boas para nossa cidade, né? Mas dos artistas que a gente iniciou, né? Até a gente tem nostalgia de artistas que nem estão mais conosco, como nosso grande amigo Léo. E que produziu histórias muito boas, histórias quase sempre cômicas, né? Ele tinha uns heróis, o Morto de Fome, que era um herói nordestino, né? Que falava um nordestino bem tradicional e que trazia muito desse traço da cultura do Nordeste para as histórias de herói. Justamente. E aí, uma coisa interessante, né? Que a gente pegava esses patrocínios e a revista era distribuída gratuitamente, né? Sim, os patrocínios eram justamente apenas só para a gente fazer a edição, né? Depois a gente distribuía gratuito para o pessoal. Eu acho que na segunda edição já teve mais páginas, né? Que confira aí, da primeira para a segunda. Teve. Já aumentou as páginas. A primeira foi, deixa eu ver aqui. Uma coisa que também é bom frisar. 12 páginas, a segunda já foi para mais páginas aqui, ó. Teve 16 páginas. 16 páginas, aumentou quantas? 4 foi? Foi. Uma coisa boa a frisar é que tudo que você é pioneiro, dificilmente tem alguém lhe apoiando, né? Que apesar de ser gratuito, tinha muita gente que mangava, né? Tirava a onda. Não, isso é... Por incrível que pareça, isso não é piada. De graça ainda tem gente que não queria. Não quero. Sim, tinha isso. Que a gente ia dar a revista. Não quero isso não, é verdade. Eu lembro de uma ocasião que a gente foi entregar e a pessoa disse: eu não quero não, isso só tem desenho feio. Nem chegou nem a abrir a revista pela capa, ela já... Não, quero não. É verdade. Isso aí, se você for aquela pessoa que não aceitou a crítica, né, já tinha desmotivado, desistido do projeto, né? E aqui, ó, a gente fez aqui a segunda edição, peraí, ó, que aumentando um desenhista, meu irmão aqui que entrou no Vulclênis, que entrou na segunda edição, e a gente fez a crítica já da cidade na própria capa, que era dentro do buraco. E Léo era o maior, né? A gente colocou ele no buraco da cidade. Lembra disso? Para caber todo mundo. Léo, né, era o cara maior, né, da gente. Acho que ele devia ter o quê? 1,75 m. Por aí. Gente tudo pequenininho. Interessante que se a gente for ver da primeira capa até a última capa, né, que já foi no ano 2000, elas foram melhorando as artes, a qualidade da própria revista. Colocando mais sombra, né, e a gente fazia as coisas e fazia colagem aqui, ó, para fazer as chegas. Que aqui as gambiarra. A gente imprimia isso aqui, fazia colagem e levava para impressão. Mostra aí da primeira para essas últimas capas aqui, ó, a qualidade do desenho como já mudou. Tá aqui a primeira. A evolução. Ó. Peraí. A pessoa já vê aí um... Peraí, essa não, bota mais para lá. Aqui? Essa aqui é a primeira. Bota mais para cá. Aí a evolução da outra aí. Só aqui a gente já vê a evolução que foi
do desenho, né? E dos efeitos que a gente ia colocando, né? Para mostrar também que quando a gente vai... E sem dizer que essa sacada aqui, né, da ideia, que é uma capa dando continuidade, né? Sim. Ficou muito mais. Verdade. Aqui. A capa aqui era o personagem quebrando o nome. Na capa seguinte... Era o personagem aí tentando tirar ele de lá para consertar o nome. Que aí era o número 6, né? Na número 7... Tá aqui, número 7. Aí era ajeitando o nome, tá aqui. Que foi... Era a gente ajeitando o nome aqui. Foi a última edição. Foi a última edição. Foi 7 edições que a gente fez desse fanzine rafaelense, primeiro e único. São Rafael aí. E aí entra na história que São Rafael já teve de tudo, né? Fanzine. Que, na verdade, a gente produzia, tinha esse trabalho de produzir, mas que na verdade era uma coisa prazerosa, a gente adorava fazer, né? As reuniões, a gente se reunia aqui na casa do Vanderlino para discutir as pautas do que ia fazer. Quantas páginas cada um precisava. Quantas páginas e... Só, tô com uma história para fazer, tô pensando em fazer tal história. Então, era um momento que não era só para produzir, era um momento de interação, era um momento que a gente se reunia, como eu falei, pré-redes sociais ainda, não tinha esse negócio de, eu tô fazendo aqui e mandar a foto não, você tinha que vir aqui e trazer o material, porque... tanto que eu nem lembro bem por que parou na 7ª, não lembro se o pessoal... Uma parte se mudou. Não. Vou dizer o que foi que aconteceu. Foi a estamparia, né? Não, foi a questão que Volclenes foi fazer uma história juntando todos os personagens, lembra não? Foi. E nunca terminou essa história. E atrasou. E acabou mesmo. Que aí, eu acho que Volclenes foi embora. Aí foi que a gente viu que não tinha mais como produzir, já tinha passado o tempo. A gente não teve mais história, porque passou o período. Foi. Também tinha fechado a estamparia, que era o principal fornecedor da... Que era quem a gente fazia as coisas do computador, né? Lá, na primeira a gente usou... Ou seja, hoje que um objeto tão acessível para muitos hoje, né? Que é um computador, ou até mesmo pelo celular, naquela época a gente não tinha, só tinha nenhum dos 6, né? Tinha acesso a uma tecnologia. Não. Só expedito. Eu acho que na cidade foi onde que cedeu, né? O computador pra gente ir lá. Pra gente que a gente fazia os nomes dos patrocinadores. Dos patrocinadores. E aí colava na folha para fazer as xerox tudo, né? Era assim mesmo. E porque hoje em dia a facilidade tá é tão fácil o acesso às coisas, né? Que ninguém imagina que nessa época não tinha isso, né? A gente for ver... Para a geração nova, assim, o pessoal que nasceu agora pós 2000, já é praticamente impensável, né? Você vê que era tudo feito à mão, montado à mão, e a gente voltava, grampeava para sair distribuindo. Fazia xerox, quando voltava para cá a gente ia grampear tudinho. Eu acho que uma das últimas edições a gente teve cerca de 50 fanzine nas últimas. Interessante que, claro, tinha esse pessoal que não até rejeitava receber, mas a gente também tinha aqueles leitores fiéis, né? Leitores guardaram. Tinha todas as edições. Felipe, ele disse que ainda tem tudinho guardado. Tem tudinho, 7 edições. Que tinha todas as edições. E aquele pessoal a gente já sabia que no outro mês ele queria, né? Quando ia entregar, já era certo, né? Era. Já tinha um público certo. E aí foi assim. E a gente queria uma coisa que fosse mensal, mas eu acho que não, chegou, né? A 1, a 2, a 3. Teve um. Acho que foi lá pra quinta que a gente falhou um mês, ficou pro próximo. Ficou pro próximo, foi. Foi justamente isso. No intervalo de 2 meses, alguma coisa assim. E teve muitos personagens que foram criados aqui. O personagem Urubuman, onde surgiu? Aqui. Tá aqui a capa. Foi aqui que surgiu a primeira ideia de fazer o Urubuman. E até brincando com a capa do personagem Batman, né? Que o personagem também é satirizando o próprio Batman, né? Isso. E aí, mesmo que muitos de nós não tenhamos seguido na carreira de quadrinista, né? Vander até hoje
faz quadrinhos e tudo, mas pelo menos para mim que depois me tornei escritor e tudo, isso era uma espécie de pontapé inicial para mim começar a produzir minhas histórias, né? Porque saber como era que funcionava. Né? Como funcionava, como colocava as ideias no papel, né? Porque apesar de ser um quadrinho, mas você tinha que fazer um roteiro antes. E eram roteiros curtos, mas que você precisava desenvolver aquela ideia, né? E aí isso eu vejo como um embrião do que eu me tornei depois, né? Sim. De começar a escrever e me identificar com a escrita, mas isso foi como Wagner também, agora publica livros e tudo. Esses projetos assim, que infelizmente a gente não vê, não apareceu mais nenhum na nossa cidade, eu considero que são muito importantes. Sim. E Wagner que já fazia, eu acho que eu desenhava aqui, como sempre, ele fazia os roteiros e eu desenhava, né? E ele tinha umas ideias já bem legais. Acho que o meu primeiro personagem aí foi o... Cadê? Foi na segunda. Foi na segunda. Que foi o... Capitão M. Capitão M. Não, cadê? Está nessa... Eu acho que... Não, é que os originais tem uns que não tem. Que era o Engano. Era o Capitão M e o SF. O Sem Forças. Capitão M, que era Capitão Músculo e SF que era o Sem Força. É verdade. E aqui aqui nessa segunda, não, na terceira edição, né? Vinha o nome dos personagens, Capitão Músculo e Sem Força, de Wagner. Aí Super-Herói Quase Nada, de Voclênis. Aí Capitão Rapadura, de Moisés. Capitão Morto de Fome, de Léo. Rock. Era Rock? De seu. Era Rock? Ixi, eu não lembro mais desse cara não, viu? Essa edição foi uma edição que foi só de heróis. Foi só de era heróis. Uma temática também. Olha, até nisso a gente fazia um negócio temático. Teve uma edição só de heróis. Só de heróis. A edição 2 era a gente na capa, a edição 3 era só heróis, os heróis que a gente criou. Sucesso, não lembro não desse herói. Aquela que a gente mancava da gente mesmo, né? Que botava a caricatura da gente nas capas, né? Era as que faziam mais sucesso, né? Era as que sucesso, né? Vinha com as caricaturas da gente na capa. E essa daqui que é o cara botando... Não, a gente tentando tirar aqui o Capitão Músculo da capa. Ficou muito massa. Ficou massa demais essa daí. Com essa daqui, que é o desenho de Volclano aqui. Eu achei massa demais essa caricatura aqui. E realmente era assim, eram umas coisas bem temáticas mesmo que a gente fazia. E que funcionava, né? Em parte. O bom é que, por exemplo, as histórias que eu fazia, a primeira história era uma coisa meio dramática, de um herói, o cara que não era um herói, mas ele poderia ser um herói. Aí depois vinham as histórias cômicas, de um cara que pescava e o dia dava todo errado pra ele. Aí depois vinham umas histórias de como desse herói. Era assim, era uma coisa que era uma brincadeira, mas a gente tinha a liberdade de experimentando também. Testando. Não era uma coisa fechada. Não, a gente, tirando a edição que a gente tinha que escrever sobre heróis, era uma coisa bem... Eu lembro que tinha umas que brincavam com os problemas da cidade, de montes de paralelepípedo que tinha na rua, de buracos que tinha na rua. Era aquela crítica da cidade, né? A crítica social. E como você disse, né? Bem atual, né? Se você for ver, a cidade tá do mesmo jeito. Aí... Mas eu acho que tem uma crítica aí no final, que é qual era? Eu acho que o cara tem até anônimo, que era o estaturista, né? Um negócio assim. Foi em qual? Teve mesmo. Agora você e o texto, né? A pessoa não se identificou, mas botou, a gente publicou. Ele foi. Era no buraco, que ele botou o nome de turista, era o estaturista. Não lembro mais. E a gente também abriu espaço para alguns fãs que queriam publicar algo, que tivesse uma ideia, quisesse publicar um pequeno texto, falando bem ou querendo criticar a cidade, né? Então essa pessoa escolheu fazer uma crítica à cidade. Ele não pediu para botar o nome, né? Acho que ficou anônimo, né? Que aí botou o estaturista, é verdade. Botou o estaturista,
uma coisa interessante e nostálgica, ó. Nem existe mais hoje. Game Video. Deixa eu botar. Era locadora de vídeo que patrocinava, né? Assim era. Era. É verdade. Game Video. Hoje em dia nem existe mais. Nem existe mais. A gente Mas- ia lá e alugava um VHS pra... Aí Então hoje- eram outros tempos, mas a gente vê que tem realidades que acabam não mudando, né? 23 anos depois. Vem 3 anos depois. umas coisas mudam, evoluem e outras a gente Umas continua. coisas desaparecem, mas só desaparece aqui como é que Não. diz o descaso com a É, cidade. eu, né? eu, acho, Tá eu, acho, desaparecendo. eu acho que a gente evoluiu na tecnologia, porque olha, naquele tempo a gente não tinha computador. Hoje em dia a gente está gravando aqui, né? Todo mundo junto, fazendo um vídeo. Quem era que imaginaria há 23, 99 que isso ia acontecer? É. Que a internet eu acho que a gente só começou a usar a internet em 2006, 2007. Acho que foi mais Por ou aí, menos isso. é. Que era ainda discado. Ainda lembro disso, Era. né? E isso, a gente que você diz era, por exemplo, eu acho que o meu primeiro computador foi comprar para 2008, né? É. A gente foi, ainda era no tempo, foi lá em Natal, aí ia fazer um jabá da Miranda, ia na Miranda aí, comprava um teclado e montava o bicho lá e no internet não tinha, pô. Era criando, usando as artes, fazendo arte, mas sem internet. Sem não- internet, é. Porque Como não você era todo falou, mundo que tinha o você poder começou aquisitivo, aqui. né, pra ter. Mas você, para escrever, você viu a centelha aqui, teve alguma ideia nas suas escritas? Na verdade, eu vejo um certo hiato aí porque entre 2000 que a gente parou de fazer as Kabum, eu ainda tenho lá em casa registros de coisas que eu escrevia na escola, que aí eu tava terminando o ensino médio. Que eu escrevia na escola, ainda tenho guardado essas coisas lá, assim, tipo, tem uma aula de redação, mas o que eu escrevia lá, que eu tenho, não é redação. São textos, por exemplo, eu tenho um texto lá que até hoje eu acho interessante esse texto. Eu escrevi um texto onde eu coloquei o nome que eu era muito fã de Legião Urbana, eu via muito Legião, vinha aqui para Vandé, eu via Legião, eu via Engenheiros. E eu escrevi um texto em que tinha 25, citado lá, 25 títulos de músicas de Legião Urbana. E aí eu gostava muito de brincar com isso. Era uma espécie de poemas que, vou colocar aqui no meio do texto, vai ter 25 músicas títulos de músicas de Legião Urbana. E aí, até 2012, que aí é o registro que eu tenho de começar de fato a escrever um livro, que é um livro que eu comecei e nunca terminei. Eu tenho esse livro, o esquema dele todo montado, tenho ele mais ou menos metade escrito, mas nunca terminei. Então esse é o Não, mas aí também teve o Homo, eu sempre me engancho no nome. O Homo Econômico que saiu no Tirando o Homo. Pronto, nesse intervalo teve essas. Eu lembro que começou após a internet começou a se popularizar, começaram a ter uns blogs. Né? Que é uns blogs de arte e tal. E aí Beto Potiguara criou o Tirando Um. Tirando Um, e eu publiquei lá, que era o Homo Econômicos, né? Nessa época você estava fazendo faculdade de eu já tinha terminado a economia, né? Tinha terminado a economia. E aí publiquei lá, acho que aí deu umas 32 tirinhas que era um personagem que ele era economista. E ele brincava com essa história do Homo sapiens, ele era o Homo econômicos, então as piadas dele eram sempre piadas da área da economia. E aí eu considero que foi tipo uma centelha que foi fazendo essa transição até que eu percebi, eu gosto mais dessa área. Aí depois, mas aí já, quando eu já estava escrevendo para livros em si, já publiquei com o Vandé, né? Escrevi para ele desenhar quadrinhos. Foi o quadrinho Fronteira Livre. Fronteira Livre. Uma história lá que foi publicada. Isso aqui foi a vitrine pra gente ser convidado também pro Maturi, né? Sim, Foi, né, que o pessoal viu e fez o convite, né? A gente nem achou que essa revista tinha chegado a sair daqui da cidade, né? Não, é só aqui em São Rafael, mas teve um natalense que levou, apresentou lá um pessoal.
E a gente foi convidado, sim, um tempo depois, né? Mas ficou conhecido que desenhava, né? É que a gente sempre acha que as coisas não Não tem tem importância, não sai importância, daqui, né? Mas né? por a gente faz como você mesmo já falou, uma centelhazinha que pode ir crescendo e vai passando de mão em mão e chega alguém que... Às vezes, quando você menos espera, alguém descobre, alguém viu, tinha... Alguém viu. Isso aqui, então, né? nada é Fazer em vão, isso nada é à aqui, Por toa. isso que eu sempre digo, Tudo quando alguém tem uma ideia, nunca deixe se desmotivar por aquele que diz, homem, isso não dá em nada não. Isso não dá em nada. Ninguém dá sabe, para né? saber, né? Exatamente o que é que vai acontecer O que no vai final. acontecer, né? Mas o que eu acho interessante nos apoios, né, da revista, no final, a própria livraria onde a gente fazia Xerox acabou dando apoio a gente também. Foi. A gente começou, era poucos apoiadores, né? E era daqui da cidade. A gente foi para lá e não tinha nem o apoio da própria pessoa que fazia Xerox. E no final, ela mesma dava o apoio. Acabou apoiando, né? É uma coisa que a gente vê que quando você faz um trabalho que vai fazendo, que vai mantendo, aí as pessoas começam também não, isso aqui é interessante, vou começar. Né? E não brinco não que foram... Começa a ter edições. credibilidade. E a constância. Só abrir uma pausa aqui, hoje tá quente, viu? Hoje tá. Não, hoje tá fazendo jus ao nome. Não esqueça. Hoje tem uma evolução que hoje o convidado veio um de fora recebeu um café. No meu dia foi uma água com. Vai esfriar, aí ele ainda toma café para esquentar. Mas como demorou. Patrocínio de Jean, né? Café, 100% arábico. Café arábico. Aí como demorou a começar, eu já tomei antes de começar aqui. Serve alguém de fora, Aí é uma regalia. 100% arábico. No meu dia, né? Tinha um biscoito com água, né? Vem alguém de fora. Para esfriar, aqui a gente tá derretendo aqui nessa quintura, ó. E o telefone só mandando mensagem, deixa eu desligar isso aqui. Desliga esse troço. Para mostrar, agora me perdi até onde era que a gente tava falando sobre o que. Não, de gente que pegou o patrocínio, quando viu, né? A constância. A constância é verdade. Começou a ter mais patrocínio, ter a mais mostrar visibilidade. Que o pessoal que fazia. Tem um patrocínio que até hoje eu acho graça. Ele deu uma sacada boa, né? Ele patrocinava, mas a primeira vez que a gente pediu, ele fez uma brincadeira conosco, né? Que eu lembro que era 5, saiu os 5, né? Era os 5. Aí fomos todo mundo lá em ia atrás. Adelso era um cabeleireiro. Ele quando viu, só tava cortando um e um monte de gente, ele disse, vixe, hoje vai ser bom, um monte de cliente. Todo mundo sentado no banquinho lá. Sentado no banquinho, ele disse, pronto, hoje eu tô feito o dia. Aí quando a família disse, Deus, se você soubesse o que esses meninos queriam, eles estão atrás de patrocínio. Aí ele disse, vem aqui. Aí levou lá fora, a casa dele é ali, porque aqui na cidade tem um pessoal que chama patrocínio. Aí ele disse, a casa do patrocínio é ali. Ele brincou na hora, né? Mas aí ele viu que a gente ficou triste e ia saindo. Ele disse, não, mas é sério. Mas sempre foi um apoiador. Desde a primeira à última, ele sempre estava lá. Mas ele fez essa brincadeira, né? Que é bom recordar, né? Que foi engraçado, serve até como uma piada, né? Ele chegou lá e disse, patrocínio. Então, quer patrocínio, né? Vem aqui. Aí mostrou a casa dele é ali. E o interessante é que não era uma época como hoje, que, por exemplo, você pode pegar um patrocínio, divulgar nas suas redes sociais, divulgar em vídeo, fazer, não. Os patrocínios só vinham estampados atrás da revista. E aí que a gente colocava... O alcance era da revista. O alcance era das pessoas que liam a revista, que era todo mundo da cidade, né? Que a gente também não tinha nem recurso para sair para distribuir em outra cidade. E ainda bem que a cidade era de pequena. Mão em mão. A cidade era de mão em mão. A cidade era pequena. A gente deixava, geralmente a gente deixava mais edições lá em Adelso, lá em Arrilto, né? Que o pessoal pegava. Lá era o salão, né? Barbearia, o pessoal sempre tava... Eu gostava muito. E se a gente for ver, a farmácia Barros ainda Arrilto ainda tem, né? E a farmácia Barros? Lorena Magazine, dos patrocinadores aqui. É até uma forma da gente divulgar eles agora, né? Agora que pode por vídeo. Farmácia Barros, Lorena Magazine e Arrildo Cabeleireiro. Foi ainda dos últimos os comércios que ainda existem, né? Hoje em dia, que a Talismã mudou. Talismã tem. Luiz do Ouro Variedades, ainda existe. A Arca acabou.
E a arte... Suel também. Tem eletrônica Suel. Olha aí, resgatando até os patrocinadores, olha só. Que patrocinava a cultura Magno, né? Do Lojão. Magno do Lojão também. Sempre patrocinava, todo mês. É verdade. É interessante. E assim, a gente vê que muita gente... Como o tempo vai passando, né? A gente vai observando que, por mais que a gente veja que não... Muita gente vai dizer assim, não valeu nada, mas foi uma experiência tão boa, foi um negócio tão gratificante, e que cada um cresceu e tentou aprender, né? De certa forma, não, isso aqui, eu acho que todo mundo foi mais ou menos trabalhar com arte, né? Porque Léo foi trabalhar em gráfica. Né? Moisés, eu acho que trabalhou também uma época acho que sim. Com desenho. Né? Wagner já trabalhou uma época lá na Thalis Bruno, foi? E depois publicou vários quadrinhos até em editais do estado. E além de... Aqui foi um embrião. Ainda tem 2 revistas, né? E agora ainda tem um livro. É verdade. Isso mostra que a gente... Que é o que não... mesmo com a facilidade que hoje em dia tem de você publicar, as pessoas ainda estão guardando... Não sei se é vergonha que as pessoas têm de mostrar o que fazem, né? Porque eu vejo que tem muita gente que escreve, mas olha assim, não, ainda não tá bom, e quando é que vai estar bom? Né? A gente vai envelhecendo e vendo que guardou muita coisa que poderia ter... Pode seguir aquele ditado, né? Feito é melhor do que perfeito, né? Isso. Vai se aprimorando. Sem... Isso vem com aquilo que eu disse, né? Que tem gente, mas o pessoal, que pra mim, quem tem medo disso, é porque não aceita a crítica. Também pode ser. Eu acho que o seu lado, aí vai ter sua maturidade, né? Porque naquela época a gente não se importava. Muita gente mangava da gente, a gente passava na rua e aí o pessoal dizia, como é? Uma pedra cai e faz cabum. Os cabum. A gente ficou até conhecido os cabum, né? Cabum, a gente não se importava com isso. Fazia, então hoje em dia as pessoas têm muito medo de críticas. Das críticas, Você pode prestar atenção. Que a pessoa diz que eu não vejo como timidez ou vergonha, é orgulho. Porque se você não aceita uma crítica, eu vejo como orgulho. Não tem nada de timidez, é seu ego, que você não gosta de ser ferido. Tá entendendo? Porque se você não se importa com a crítica, você tem que valorizar, tipo, aquele que gostou. Porque a pessoa nunca é reconhecida pelas qualidades, né? Você, vou dar um exemplo. Você é artista, você já foi professor, mas ninguém lembrou de você professor. Lembra de Vandé. Se dizer Vandé, ninguém sabe. Cabeção, sabe? Do Cabeção sabe, tá entendendo? Mas do desenhista, o artista, o cabané, com a qualidade, o cara nunca é lembrado, né? O pessoal sempre procura crítica. Mas aí o que eu digo, o que incentivava, pelo menos pra mim, é porque teve gente que me parabenizou, que gostou, tá entendendo? Aí aquela crítica, aí mas tem que ter a maturidade, né? Eu também vejo, eu sempre vi as coisas pelo fato de que, por exemplo, eu posso gostar de uma coisa e você pode gostar de outra, né? Então é muito relativo. Eu tenho que fazer uma coisa que eu goste, mas eu tenho que colocar pra frente, porque muitas vezes determinada coisa que eu gostei, outra pessoa pode não gostar, mas outro pode gostar mais ainda do que eu mesmo. Né? Porque o gosto de cada um é muito relativo. E é muito complicado você tentar medir ou mensurar antes de publicar se aquilo vai ser sucesso, se alguém vai... Não. Tem como saber. O que eu penso você deve fazer o melhor que você pode no momento. Aqui era o melhor que a gente podia no momento. Não podia, a gente não conseguia fazer melhor do que isso. Mas se você pegar hoje os quadrinhos que Wagner publica, que Vandé publica, cara, são... A evolução. Né? Não fica devendo nada para as publicações das grandes editoras. Não deve nada. Tem muitas editoras por aí que não chega nesse nível. Chega não. Cadê a segunda? Eu vendi teve um menino que me comprou, ele gosta de quadrinho. O homem parabenizou demais. Ele disse, rapaz, esse traço aí não deixa a desejar nem do europeu. Nem o traço, e nem a qualidade do papel, nem as cores. Papel couché. Negócio. Nem a história, ele parabenizou mesmo. Então, quando ele comprou, deixa eu só interromper um pouco aí. Quando ele comprou, ele disse, rapaz, eu pensei que era um negócio amador, mas você tá de parabéns, viu? Tá entendendo? Um elogio desse vale pra mim por qualquer crítica. Porque eu vi que foi sincero. É uma pessoa totalmente desconhecida que me disse isso. E até porque a gente às vezes se pega muita crítica, sendo que a gente deve focar no... claro, tem várias críticas que são construtivas, mas se o cara vem, não, só tem desenho feio, ele
ele não parou para analisar, ele não parou para ler. Então, isso é uma crítica que não vai lhe acrescentar em nada. Então, não adianta você ficar perdendo tempo. Aí o que eu penso pelo menos eu tento seguir, sempre tentei seguir isso e sigo até hoje nas minhas publicações, que eu coloco os livros lá na Amazon. Eu vou fazer o melhor que eu posso naquele momento. Amanhã, é claro que eu vou ter mais experiência. Se eu puder contratar, tiver recursos para contratar um capista melhor para fazer, eu vou contratar e vai sair um produto bem melhor. Mas se eu ficar esperando, não, vou esperar o momento certo nunca vai chegar. O momento eu vou publicar, alguém não vai gostar, claro. Como ninguém é unanimidade, já dizia o Milor Fernandes, toda unanimidade é burra. Ninguém é unanimidade, muita gente não vai gostar, mas outras pessoas vão gostar. Hoje a gente pode convidar quem nos assiste a conferir um dos nossos trabalhos, né? No Kindle, a parte do livro, né? A revista, por enquanto, só física, né? Só física, não. Essas revistas só tem física. No Kindle, eu tenho lá, acabei de lançar, né? Era, inclusive, aquele primeiro podcast que a gente fez. Foi para isso, né? Eu lancei o Relatos Sobrenaturais. Quem quiser conferir lá, ver o que a gente está dizendo, será que realmente os cabas são bons? Ou precisa melhorar nisso? A crítica é bem-vinda. Como é que se diz? Não vou censurar você ou vou criticar isso, não, né? A crítica sempre é bem-vinda. Até mesmo a crítica é bem-vinda e ajuda também você a melhorar, publicar mais, publicar mais. Então a gente depende de você que nos assiste, viu? Entra lá no Kindle aí, procura Relatos Sobrenaturais, Jorge Wagner. Viu? Não, mas eu vou deixar... Luciano, bota o link aí. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo aqui, todos esses links. O cara já vai direto para a página da pessoa. Aí é onde o cara pode avaliar nosso trabalho, né? Se o material, no livro, se você gostar, né? Você podia ver depois. Aqui é porque não tem mais como conseguir, né? Aqui, nem a gente tem mais. E como eu falei, né? Essas revistas têm histórias datadas, né? E outras coisas que não podem ser publicadas hoje em dia, né? São relatos de época, né? Se você for examinar, tem muitas piadas que é um pouco... Hoje em dia no pronto, dizer que é excludente, né? Isso. Né? Elas, claro, vão ter um grande valor histórico. Mas para serem republicadas hoje em dia, tem algumas coisas que a linguagem tem que ter amenizar algumas coisas, né? Que querendo ou não, a gente faz o registro da época, né? Então era 99, em 99 a gente ainda estava assistindo os Trapalhões, que hoje em dia não se pode mais fazer, então por aí tira, né, que você tem outra realidade, totalmente diferente. Tem esses pormenores. Pela realidade eu já vejo como a crítica hoje é nociva, né? Porque às vezes é uma piada simples, mas o cara se acha tão ofendido ao ponto de, tá entendendo? De querer uma indenização, vamos dizer assim. Assim, piada, né? E não é tão ofensivo se a pessoa chegasse a ver. Para aquela época muita gente riu e ninguém se identificou com ofensa, né? E hoje em dia o pessoal... Tanto que nunca teve problema nenhum, o pessoal achava graça, né? Mas... Eu digo até por a gente, né? Que você mesmo já disse que era conhecido, a gente que era conhecido pelos cabeças. E eu criei as tirinhas dos cabeças. Até hoje publica, né? As tirinhas dos cabeças. Tem um podcast de hoje, tá servindo até de terapia, viu? Pra quem tá em casa que se importa muito com o que os outros... É outro nível. É outro nível, cria ansiedade, né? Fica se importando com a opinião alheia, né? E sem falar que a gente está incentivando as pessoas a... você que tem alguma coisa guardada, né? Publique aí. Que hoje em dia a facilidade de você publicar, Rosiane já deu exemplo aqui, Wagner já deu exemplo, eu tenho meus quadrinhos, muitos quadrinhos no Kindle, que é uma coisa que você abre uma conta lá, é gratuito, você publica seu material, não é impresso, é digital, que ainda é mais fácil ainda, que eu acredito que hoje em dia existe mais celular do que gente. Então todo mundo tem um celular. Hoje, quem chegou nessa era, se a juventude aí sabe mexer mais que a gente. Então você pode ler nossos quadrinhos, nossos livros no celular. Só é baixar lá o Kindle que os livros e os quadrinhos estão lá. Todos lá. Inclusive a pessoa pode ter, quem não conhece pode ter uma ideia, mas é caro. Não, tem quadrinhos lá, livros de R$1,99. Eu tenho livros de R$2,99. Então, com R$2 você não come nem uma coxinha. Não come. Então, e aí você lê um livro completo por R$2, por R$1,99. Inspiração. E outra, né? Tira você um pouco da rotina, de você ficar só em Netflix, né? Então, faça uma coisa diferente, muda um pouco a rotina, vai ler um livro, né? De repente você pode se identificar e criar suas próprias histórias, né?
Pelo menos nem que seja assim, pô, eu consigo fazer um negócio melhor do que esses caras. E publicar, né? Não querendo ou não, a gente fez um incentivo. Fez um incentivo, é verdade. É verdade. Você pode chegar e dizer assim, ó. Começou a trabalhar por quê? Sendo escritor, né? Fazendo livro. Você pode dizer, rapaz, eu li 2 livros, assisti um podcast, tal de Quintura, vi 3 cabas falando. Fui ver o material dele, meu amigo, eu olhei e disse, faço melhor. Isso foi um grande incentivo. Quando eu vi eles fazendo e li o que eles fizeram, eu faço melhor que isso. Ou melhor, o meu, eu já tenho algo escrito já melhor do que esses caras, né? Isso é que é verdade. É verdade, vai lá, se mostra. Eu sempre digo que se mostra. Não tem como você saber se seu produto é bom, se não botar para frente, né? E até porque eu vejo como é uma escada, né? Porque minha primeira publicação lá na Amazon é coletânea de contos, né? E aí depois eu participei de uma antologia de uma editora que a gente enviava os contos, era aprovado os contos e a gente ganhava, não recebia em dinheiro, recebia em livros. E hoje eu vejo que cada um desses processos me levou para um outro nível. Porque quando eu participei, eu já conheci uma turma, e aí essa turma, de vários lugares do Brasil, a gente já se reuniu, já escreveu outras antologias que colocou lá na Amazon. E aí, depois dessas antologias, que eram geralmente antologias hot, antologias de terror, tinha vários temas diferentes. Depois dessas antologias, hoje eu já estou escrevendo noveletas, já estou escrevendo livros bem maiores. Eu estou com um livro que eu pretendo publicar ele até o final do ano, que vai ter 150 páginas. Uou! Então, até então, eu só estava publicando contos. Então, tudo é uma escada. Se você pensa, eu tenho, mas é um texto pequeno. Se é um conto, a Amazon é ótima para você colocar contos lá no Kindle. Você coloca o conto. Quer dizer que quando você publicou seu primeiro livro, já incentivou a gente aqui em São Rafael, né? Já teve. Foi quem? Foi Saulo, não foi? Foi. E Saulo começou por causa de você? Ele já publicou lá na Amazon e agora ele já está com outros contos que a gente até tá fazendo leitura beta para ele, né? Que ele brevemente vai publicar. E aí são contos muito bons, contos de terror. Saulo Gracindo, se você quiser procurar ele lá no Kindle também. Ele vai vir aqui também, futuramente ele vai participar de um Quintura aqui também. Ele vai estar derretendo, ele vai estar derretendo aqui também com a gente. Futuramente ele já está aqui derretendo. Vai vir perder umas calorias aqui. Está dizendo que o rapaz é gordo, cuidado. Não, hoje em dia. Nunca, ele não é gordo, não. Ele é forte. Eu faço como o outro. Para gordo, a pessoa muda com o quê? Porque, tipo assim, o de pele escura pode dizer que é afrodescendente. E o que tem um volume maior de corpóreo, diz o quê? É forte. Então. É forte. O rapaz é forte. Mas eu acho que aí você falando uma coisa bem interessante, né? A questão do incentivo. Por exemplo, muita gente tem medo da crítica, então, não, o meu coisa não tá bom. Mas a gente se reúne, a gente lê os nossos, né, entre a gente. E vê, não, se isso aqui for assim, isso aqui for assado, a gente mesmo já vê mais ou menos uma solução para aquilo que a gente não está gostando, aquilo que, não, veja aí, se isso aí eu estou escrevendo determinada coisa que pode não estar funcionando, mas aí quando o outro lê, não, é isso aqui, né? Porque quando nós, que ao menos eu sou assim, eu estou escrevendo algo, eu passo para o papel, eu tenho uma visão. Mas quando você vai ler aquilo que eu escrevi, nem sempre a visão, eu passei exatamente o que queria, né? Para mim foi exatamente, mas para você que leu, você teve outra ideia daquilo que eu escrevi. Então, você diz, não, eu não entendi isso aqui, eu acho que tá faltando alguma coisa. Então, são pequenos trechozinhos que às vezes é mudado e que já dá aquele estalo e melhora, né? Já melhora consideravelmente a história. Porque quem está escrevendo, na verdade, você já tem toda a história na cabeça. E aí a forma que às vezes está na sua mente não é a mesma forma que você colocou no papel. Pensar em uma coisa e colocar para o papel são coisas diferentes. Aí essa leitura que aí foi o que aconteceu quando a gente fez. Wagner fez o Relatos Sobrenaturais, eu fiz o Mentes Inquietas, que inclusive é o meu livro mais lido lá na Amazon. A gente fez justamente isso. A gente escrevia os contos e uns liam os contos dos outros e opinavam e acho que deve melhorar aqui, deve mudar aqui, não entendi isso. E aí esse é um processo que é fundamental, né, para qualquer escritor.
Porque você vai ter uma opinião, ou vai ter várias opiniões, como nesse caso eram vários de nós que liam, vai te dar um feedback antes de você publicar, né? Então, tudo isso eu vejo que já surgiu desde a centelha lá da Kabum. Porque era o que a gente fazia lá. A gente se reunia para ver o que cada um cada um fez, e até uns faziam arte final para os outros, né? Eu lembro que Vander fazia muita arte final para a gente. Alguns nem tinham as canetas, né? Aquelas canetas nanquim que a gente usava para fazer arte final. E aí a gente vê que tanto o processo de criação de quadrinhos, como criação de histórias mesmo para livros, contos, etc., eles seguem uma lógica. Todo mundo precisa de todo mundo. E quando a gente se reúne mais fácil tudo funciona. Tanto que agora, durante a pandemia e pós-pandemia, a gente criou o grupo, né? O Engrenarte. E esse grupo tem facilitado muito essa questão das nossas produções. Tanto que Vander já fez arte para o meu livro, né? Para o Mentes Inquietas, arte para o de Wagner, o livro de terror. E aí, o de Saulo eu criei as ilustrações também. Então é uma coisa que nada é em vão. Você pode pensar, não vou publicar porque de repente eu não sei fazer uma capa, mas aí você encontra um amigo que ele é melhor em fazer capa que eu, aí ele faz para você, e aí isso tudo só vai agregando. Uma coisa que eu digo é certo, você tem que começar, alguém vai ver, não adianta você dizer, não dá certo. Se você não publicar, nunca vai dar. Não tem como saber, ninguém vai ler o que não está publicado. Até usar as mídias, que eu acho que a maioria do pessoal hoje tem Instagram. Você pode criar aqueles microcontos que a gente começou a fazer, né? Microcontos. Bota lá, ver o que o pessoal acha, de repente alguém vai lá, tu tem talento, continue fazendo. Sem dizer que vai ativando, né? Sua criatividade. Que o pessoal dizer, não é dom, não, todo mundo sabe contar uma história, depende de como você conta, né? Como você passe aquilo que conta, né? Essa é que é a verdade. E como tudo, são técnicas, né? São técnicas, igual você tem um talento para jogar futebol, mas se você não tiver um treinador para te ensinar as técnicas e tal, você não vai sair daquilo. E escrever a mesma coisa, desenhar a mesma coisa. Então, tudo tem técnicas. Você pode ter uma certa facilidade que alguns chamam de talento, mas se você não procurar aprender as técnicas, e aí é prática, é diária. Vander nunca ia chegar nesse nível de desenho se ele não praticasse dia após dia, ano após ano. E do mesmo jeito é o escritor. Se você quer escrever qualquer coisa, você não pode vou escrever hoje, aí ano que vem eu escrevo outra coisa. Você pode até ser bom, mas jamais você vai ficar excelente, porque você não praticou. Acho que todo dia a gente deve colocar um ponto, uma vírgula naquilo que a gente está escrevendo. Todo dia você tem que colocar, porque é exercício, é treino. E muito. E muito. Ei, pronto, já falamos da Kabum, aqui a quintura está cada dia, a quintura está, Então já sabe, eu vou deixar os links para vocês conhecerem o trabalho de todos aqui, na descrição do vídeo. Eu espero que quem veja esse QuinturaCast se fique incentivado a escrever, a ver os nossos trabalhos, a dizer que faça até melhor e faça, né? Porque cada um, aí é que é bom, né? Bota como um desafio. O pessoal gosta de desafio aí. Quanto mais a gente vai aprendendo, né? Quanto mais outras pessoas vai surgindo, mais a gente vai aprendendo que existe coisa boa e vamos lendo, né? E não esqueça, se você gosta aqui do nosso bate-papo, gosta aqui dos vídeos que eu coloco aqui no canal e quer apoiar, o QR Code aqui tá aparecendo aqui, quem quiser apoiar, fique à vontade. E por que é bom você dizer isso? Que aquele que queria que passasse mais tempo, né? Tem que ajudar, porque não passa mais tempo, porque não tem que quente, aqui tá quente. Não, e também no primeiro não tinha muita coisa, Wagner era uma bolachinha, né? Agora tem um café arábico, ajudar, a gente sabe não. Foi o primeiro patrocínio do canal, né? Gian mandou um café arábico, é verdade. Ou seja, ele se sensibilizou com o biscoito com água, né? Mandou o café arábico. 100% arábico que ajudou a esquentar mais ainda, mas é outra história. Né? Aí já é outra história. É isso, pessoal. Até o próximo Quintura. Valeu!
Mais alguma coisa vocês? Não, é só também pessoal que daqui da cidade ou que tenha tido contato com a Kabum e que ainda tiver, se quiser deixar um comentário aí, né? Ah, eu li na época, eu lembro. Eu lembro. De repente fez parte da infância. Rapaz, vocês estão lembrando disso, pronto. Ou eu fui aquele cara que não queria receber, né? Eu nem lembro mais quem era. Isso aí. De repente aparece alguém. Aparece. É isso. Valeu. Até o próximo Quintura. Porque aqui a gente tá derretendo. Fui. Bota o cara pra ele tem um pós-crédito. Bota a gente rindo no pós-crédito.